Ok, gente, vamos voltar então? Voltemos com toda a garra, toda a força e toda a vontade de estudar. Tudo bem? Vamos lá? Vamos falar sobre aposto? Vamos. O que nós conhecemos sobre aposto? Tá? Primeira coisa, só chamar uma telinha aqui. Primeira coisa, nós temos algumas características para esse aposto. Tá? Na verdade, algumas classificações. Você pode chamá-lo aposto explicativo, você pode chamá-lo aposto restritivo ou especificativo. Você também encontrará em gramática um aposto distributivo, enumerativo, resumitivo. Então, você tem algumas formas aí de aposto. Só que agora eu quero muito destacar a você apenas um, aquele que desaba em sua prova, sobretudo por causa da pontuação que o envolve, que é exatamente o aposto explicativo. Tá? Então, olha só, o que vem a ser o aposto? Aposto explicativo. O que vem a ser o aposto explicativo? Tá? Vamos lá. É aquele termo, é aquela expressão, é aquela estrutura que vai apresentar a você a própria palavra já está dizendo, uma explicação para um dos termos fundamentais da oração. Uma explicação para o núcleo do seu sujeito, uma explicação para o núcleo do objeto direto, uma explicação para um complemento nominal, uma explicação para, de repente, um adjunto adverbial, mas é uma explicação clara a respeito de um dos termos oracionais. Tá? Aposto explicativo, além de apresentar essa característica, apresentar uma explicação a respeito de um dos termos fundamentais, apresenta exatamente por causa da estrutura explicativa. Apresenta uma pontuação obrigatória. Mas antes de mostrar a pontuação obrigatória, deixe-me apresentar primeiro o aposto a você, aposto explicativo. Observe este período aqui, ó. Período, para você analisar comigo. Eu trago este exemplo. Brasília. Olha só, não estranhe a forma como escreverei. Isso é para ensinar você depois um outro detalhe. Brasília, capital do Brasil. Olha só. Capital do Brasil. Capital do Brasil. Foi fundada. Foi fundada em 1960. Bem espremidinho aqui, mas você entende. Brasília, capital do Brasil, foi fundada em 1960. Veja só que aqui você tem o sujeito, o verbo, você tem um complemento aí de uma oração, mas você tem aqui esses elementos fundamentais. Bom, mas o que eu quero falar a você é só a respeito do sujeito. Veja, você tem sua locução verbal, foi fundada, locução verbal. Gente, o que foi fundado em 1960? E você logo me responde, eu vou direto ao núcleo, tá? Direto ao núcleo. E você me responde o quê? Brasília. Brasília que é o seu sujeito. Brasília é o núcleo do seu sujeito e é por isso que Brasília aqui é considerado sujeito o quê? Simples, tudo bem? Agora observe que aqui nós temos uma explicação claríssima a respeito do que seja Brasília. Eu digo, Brasília foi fundada em 1960, mas paro simplesmente para fazer uma explicação a você a respeito de Brasília. Eu digo assim, ó, Brasília simplesmente é a capital do Brasil. Galerinha, note que capital do Brasil é uma estrutura que realmente está explicando ou apresentando a você uma explicação a respeito de um dos termos fundamentais da oração, o seu sujeito. Então, você logo pensa, uma explicação, olha só, uma estrutura que faz ou apresenta uma explicação para um termo fundamental, a respeito de um termo fundamental, tem de receber uma estrutura, ou na verdade uma função sintática. E que função sintática é esta? Aposto. E já que eu estou apresentando uma explicação, isso é um aposto, o quê? Explicativo. Ó, isso aqui é um aposto explicativo. Entendi. Esse aposto explicativo é só uma estrutura que apresenta uma explicação para um termo fundamental da oração. Pronto, neste caso, o seu sujeito. Ah, mas perceba isso. A gramática também nos apresenta isto aqui, ó. Aposto explicativo recebe uma pontuação. Agora note o que eu vou escrever a você, ó. Recebe uma pontuação obrigatória.
obrigatória. Gente, a pontuação é obrigatória. Obrigatória. A pontuação no aposto explicativo, gente, é só do explicativo que eu falo. A pontuação no aposto explicativo, ela não é facultativa. Se você está trabalhando com uma estrutura explicativa, você tem de pontuar. Aliás, eu vou abrir um parênteses para fazer um comentário. Não é só o aposto explicativo. Qualquer estrutura explicativa apresenta obrigatoriamente uma pontuação. Qualquer estrutura explicativa apresenta obrigatoriamente uma pontuação. Você pode estar trabalhando com um aposto explicativo, você pode estar trabalhando com uma oração subordinada adjetiva explicativa, você pode estar trabalhando com uma oração subordinada substantiva apositiva, você pode estar trabalhando com uma oração coordenada sindética explicativa. Galerinha, se a estrutura apresenta uma explicação, não adianta, é melhor você pontuar, porque se você não pontuar, você estará destruindo aí uma estrutura no seu período, a estrutura explicativa, ou você estará mudando o sentido, alterando o sentido do seu texto, ou você destrói a estrutura do seu período, ou você altera o sentido do seu texto. Mas uma das duas coisas certamente acontecerá. Então, para você não incorrer neste erro, é melhor você pontuar cada vez que você está ou estiver trabalhando aí com uma estrutura explicativa, tudo bem? Mas aqui, Rose, qual é ou quais são as pontuações possíveis para o isolamento dessa estrutura explicativa? São 4. São 4 as pontuações possíveis para o isolamento de um aposto explicativo. Você tem de perceber uma restrição apenas numa delas, mas eu direi a você. Quais são as pontuações possíveis para o isolamento dessa estrutura? Você pode usar a sua vírgula, olha só. Você pode usar a sua vírgula, você pode usar o travessão, você pode usar os parênteses e você ainda tem a possibilidade de utilizar os seus 2 pontos. Você só tem uma restrição aqui, gente? Porque você só usa os 2 pontos se essa sua explicação aparecer no final do seu período, finalizando o seu período, ok? Mas você tem sim a possibilidade de usar uma das 4 pontuações, sem nenhum problema. Restrição nos 2 pontos. Então, vale, estou falando de isolamento em geral. Brasília é a capital do Brasil, você tem capital do Brasil, uma estrutura explicativa, aposto explicativo. Se eu falo de uma explicação, eu preciso falar de uma pontuação obrigatória. Rose, esta minha explicação aparece no meio do período. Quero usar a vírgula, posso? Pode. Agora, no meio do período, quantas vírgulas? 2. Então, você fará isso aqui se você quiser. Brasília, vírgula, capital do Brasil, vírgula. São 2 vírgulas obrigatórias que aqui no período se justificam, olha só, 2 vírgulas obrigatórias, que aqui no período se justificam pela mesma regra gramatical. As 2 juntas estão ao mesmo tempo isolando uma explicação. Rose, eu não queria as vírgulas, eu queria os travessões. Então coloque, mas coloque os 2 travessões. Eu não queria, eu queria os parênteses, então ponha os parênteses, sem nenhum problema. Aqui você só não pode usar os 2 pontos, por quê? Porque a sua explicação está no meio do período. Eu uso os 2 pontos quando a minha explicação finaliza o período. Aí você já sabe disso, 2 pontos, explicação, ponto, finalizei o meu período. Tudo bem, gente? Mas um aposto explicativo é obrigatoriamente pontuado. Aliás, qualquer estrutura explicativa é obrigatoriamente pontuada. Tudo bem? Agora, deixe-me mostrar um outro exemplo aqui a você. Mostre um outro exemplo, vamos lá juntos. Olha só. Outro exemplo a você. Claro. Você vai entender isso direitinho. E você vai perceber que esta é uma estrutura que desaba em sua prova, mas por causa da pontuação. Então, quando o assunto é pontuação, interessa muito a sua prova. Interessa muito. Falou-se de pontuação, falou-se exatamente de um assunto muito explorado em sua prova. E o aposto explicativo é obrigatoriamente pontuado, logo ele aparecerá muito na sua prova. Olha este outro exemplo aqui, por favor. Olha só. Uma coisa, apareceu em prova, isso aqui foi uma questãozinha de prova. Uma coisa, olha aí, ó. Uma coisa assustava e uma coisa assustava as crianças. Uma coisa assustava as crianças.
o vento forte. Aí, foi uma questãozinha que apareceu em prova. A prova estava questionando algumas coisinhas, eu vou questionar várias aqui com você agora. Uma coisa assustava as crianças, o vento forte. Você percebe pela interpretação e de maneira clara que o vento forte aqui, ó, é uma simples explicação para o que, gente? Para essa coisa que assustava as crianças. Veja se não é isso. Interprete, veja se não é isso que realmente o autor está querendo dizer. Eu chego a você, por exemplo, e digo, olha, querido, uma coisa assustava as crianças. E você, o quê, Rosi, o quê? Diga-me. Eu digo, não, calma, espere um minutinho. Explicarei a você que coisa é essa. Explicarei a você agora que coisa é essa. Que coisa é essa? O vento forte. Então, o vento forte é apenas uma explicação para um dos termos fundamentais. Quer ver como é que é um dos termos fundamentais? Rosi, o que assustava as crianças? E eu digo, o vento forte. Sujeito. Olha só, sujeito. Ah, o que assusta, assusta algo. O que assusta, assusta o quê? As crianças. Algo. Algo é para verbo transitivo, o quê? Direto, isso daqui é meu objeto direto. Então, veja que o vento forte é uma explicação para um dos termos fundamentais, neste caso, o seu sujeito. Segunda gramática, termo que apresenta uma explicação para um termo fundamental da oração. Recebe que função sintática mesmo? Você já sabe. Olha aí, ó. Aposto e aposto o quê? Explicativo. Ó, aposto explicativo. Daí você já sabe, aposto explicativo é uma estrutura obrigatoriamente pontuada. Daí você escolhe. Daí você escolhe. Ah, Rosi, eu quero a vírgula. Então põe a vírgula. Ó, pronto. Agora saiba o seguinte. Esta pontuação que aparece aqui é uma pontuação obrigatória. Olha aí, ó, a pontuação é obrigatória, não interessa qual você use. A pontuação é obrigatória, porque para o isolamento de uma estrutura explicativa eu preciso de uma pontuação. Qualquer uma delas agora. Ah, Rosi, tipo assim, eu não quero mais a vírgula, eu quero o travessão, então use. Só um detalhe. Você usou quantas vírgulas para isolar a sua explicação? Uma. Porque chega aqui, você põe um ponto final. Se você usa uma vírgula, você pensa assim, ó, a mesma quantidade de vírgula é a mesma quantidade do travessão. Quer usar o travessão? Então use apenas um. Você usaria só uma vírgula? Você usaria só uma vírgula, você usa somente um travessão. Não vá fazer isso, pelo amor de Deus. Usa o travessão aqui, põe um ponto final. Isso, faça isso. Para você ver como depois você silas na sua prova. Ah? Não faça isso, pelo amor de Deus. Ah? Então vai lá. Ah, eu não quero vírgula, eu não quero travessão. Ah, então use os seus parênteses. Ó, parênteses, ponto. Uma coisa assustava as crianças. Parênteses, o vento forte. Fechei parênteses, ponto. Certinho. Ah, mas perceba que a sua explicação ela está no final do seu período. E quando ela aparece no final do seu período, você ainda tem uma outra forma de pontuar, uma quarta forma. Eu posso usar o que, Rosi, os 2 pontos? Pode, você pode usar os seus 2 pontos, desde que a sua explicação apareça no final do seu período. Olha aí, ó, no final do seu período. Então, você usa os 2 pontos, mas entenda, a pontuação é obrigatória. A pontuação aqui é obrigatória. Tudo bem, gente? Aposto explicativo, fazendo uma explicação para um termo fundamental da oração, obrigatoriamente pontuado. Aí, quando aparece no final do seu período, você tem 4 formas de pontuação, sem nenhum problema. Aparecendo no meio, você já tem 3, porque 2 pontos já não podem mais entrar na história. Tudo bem? Mas aí você já conhece. Deixe-me tentar uma questão com você muito bacana. Vamos tentar ainda algumas questões? Vamos ver de que forma que isso aparece em prova? Gente, mas ficou legal, não ficou? Aí, ó. Ficou bastante legal essa questão do aposto explicativo, você já entende, você já sabe que a pontuação é obrigatória. Vamos ver então como é que isso aparece em prova. Vou passar algumas questões que eu havia feito com você se lembra de todas essas questões. Agora, olha essa daqui que apareceu em prova. Observe como que é simples, bacana, sem nenhum problema. Trecho do texto. O poluente associado à maior probabilidade de morte dos fetos é o monóxido de carbono, um gás sem cor nem cheiro que resulta da queima incompleta dos combustíveis. Proposta. O trecho. Um gás sem cor nem cheiro que resulta da queima incompleta dos combustíveis exerce a função de aposto.
Vejamos então. O poluente associado à maior probabilidade de morte dos fetos é o monóxido de carbono. Agora, Rose, o autor explica para mim o que é esse monóxido de carbono? Sim ou não? Explica. Explica, ele deixa muito claro a você o que seja isso, o que seja esse monóxido de carbono. Aí ele diz assim, ó, farei uma explicação a você, querido leitor, esse monóxido de carbono é exatamente o quê? Olha a explicação. Um gás sem cor nem cheiro que resulta da queima incompleta dos combustíveis. Ponto. Olha aí. Ah, isso é uma explicação. Sim, eu trarei para cá. Ó. Isso é uma explicação. Olha só. Isso é uma explicação. E uma explicação para um termo fundamental da oração chama-se o que mesmo? Aposto e aposto o quê? Explicativo. Aposto explicativo. Ótimo. Agora entenda. Aposto explicativo é uma estrutura sintática obrigatoriamente o quê? Pontuada. Então, esta vírgula que você está vendo aqui é uma vírgula o quê? Obrigatória. É uma vírgula obrigatória porque aqui dentro ela intenciona isolar a estrutura sintática chamada aposto explicativo. Gente, eu vou falar pela última vez. Cada vez que você estiver trabalhando com uma estrutura explicativa, perceba que a pontuação é sempre obrigatória. Você nunca trabalha com uma estrutura explicativa solta no seu período. Ela estará sempre isolada por uma pontuação. Entende? E aqui a pontuação que nós utilizamos foi a vírgula. A pontuação é obrigatória. Se você quisesse usar no lugar da vírgula um travessão, que ótimo. Mas veja que você usou uma vírgula e finalizou o seu período. Então você utilizaria um só travessão. Posso os parênteses, Rose? Claro que pode. Um gás sem cor nem cheiro que resulta da queima incompleta dos combustíveis. Fechei meu parênteses, coloquei o ponto. Agora perceba que esse seu aposto explicativo apareceu finalizando o seu período. Como aparece finalizando o período, você, além dessas 3 pontuações, você poderia ainda usar os 2 pontos. Você poderia ter feito isso, ó. Um gás sem cor nem cheiro que resulta da queima incompleta dos combustíveis. Perfeito? Entende isso? Tudo bem? Agora vamos ver qual foi a questão. O trecho, este trecho que nós já analisamos, exerce a função de aposto. Claro que sim, o seu item está o quê? Certíssimo. Olha aí, ó, função. E detalhe, nem é qualquer aposto, é aposto o quê? Você até continua, ó. É aposto o quê? Explicativo. É aposto explicativo. Aí você já começa a ficar insuportável. Você completa aquilo que a sua prova traz a você. Você responde e ainda completa. Não é qualquer aposto, é aposto explicativo. Entende isso? Tudo bem? Vamos ver se nós temos mais uma questão aqui? Vamos ver? Vou apagar, você já entendeu. Estou apagando. Apagar devagar, senão eu derrubo essa tela. Vai lá. Mais uma. Vê se dá tempo de eu fazer aqui mais uma questão. Dá tempo? Sim, então vamos lá. Mais uma questãozinha para nós. Essa daqui é bacana. Olha só como é que é simples demais. Trecho de texto. A não ser que você tenha chegado com Pascal à suprema descoberta. Essa questão, gente, é bem recente, então alguém deve se lembrar dela. A de que todos os males do homem se devem ao fato de ele não ficar quietinho no quarto. Proposta. No trecho, a suprema descoberta, a de que todos os homens, ou todos os homens não, todos os males do homem, daí continua, o elemento A, só está falando do A, exerce a função de aposto. Eu não sei, mas verei com você. Vamos ver juntos isso daqui? A não ser que você tenha chegado com Pascal à suprema descoberta. Gente, olha só, olha só. A menos que você esteja trabalhando com uma narrativa, eu penso assim, você tem de pensar assim também no dia da sua prova. A menos que você esteja trabalhando com texto narrativo. Tá? Se você não estiver, eu vou falar diferente, se você não estiver trabalhando com texto narrativo, que é aquele texto que pode apresentar aí uma fala de personagem, um discurso direto, se não for isso, cada vez que você observa 2 pontos no seu texto, seu pensamento tende a ir direto a uma explicação. E uma explicação que finaliza o seu período. Uma explicação que vai finalizar o seu período. Ah?
Então, eu não estou trabalhando com narrativa nenhuma. Ah, eu vejo 2 pontos, meu pensamento tende direto a uma explicação, gente. É o melhor pensamento que eu tenho de ter. Então, você tem aqui, ó, 2 pontos. Então, certamente, tudo isso que você está vendo, ó, finalizando o seu período, os males do homem se devem ao fato de ele ficar quietinho no quarto. Finalizei o período. Finalizando um período, você tem aqui simplesmente 2 pontos isolando uma explicação. Lógico que isso é uma o quê? Explicação. E uma explicação para um termo fundamental, a não ser que você tenha chegado com Pascal à suprema descoberta. Agora eu vou explicar a você que descoberta é essa. A descoberta de que todos os males do homem, não é assim, gente? Então, a partir daqui, ó, você tem uma explicação claríssima a respeito de descoberta. O autor só está explicando a você de que descoberta ele está falando. Então, quando eu tenho uma explicação para um termo fundamental, eu tenho simplesmente aqui um aposto e aposto o quê? Explicativo. Aposto explicativo. Mas agora deixe-me dizer uma coisa. O seu aposto explicativo, ele é constituído por várias palavras. Ele começa em A e termina em quarto. Dá para você identificar o núcleo do seu aposto? Porque eu já tenho falado a você. Na verdade, eu venho falando há bastante tempo, toda a estrutura morfossintática apresenta núcleo. E com o aposto explicativo não é diferente. Qual é o núcleo aqui, gente? Quer ver só? A não ser que você tenha chegado à suprema descoberta. Agora perceba, vou fazer a explicação. Que descoberta, Rose? Bom, a descoberta, gente, de verdade. Descoberta de verdade. Vai lá, fale comigo, pense aqui comigo. Este A não está substituindo descoberta? Não é a mesma coisa de o autor estar dizendo a descoberta de que todos os males. Ora, este A que você está vendo aqui substitui descoberta. Substitui descoberta e ainda é o núcleo dessa estrutura. Ah, é o núcleo. Veja, o autor quer explicar a você. A não ser que você tenha chegado à suprema descoberta, mas eu vou explicar. A descoberta de que todos os males, este A que substitui descoberta é o foco da estrutura. É o núcleo do seu aposto explicativo. Isso não é artigo, é um A que vai substituir um substantivo. Isso é apenas um pronome demonstrativo que está sendo a palavra, eu acompanhei aqui, ó, pronome demonstrativo, que está sendo o termo mais importante da estrutura considerada aposto explicativo. É o termo foco, é o termo principal, é a palavra principal, é o núcleo do aposto. A descoberta de que todos os males. Meu núcleo está aqui. Bom, o que acontece? Para eu encerrar. Para a sua prova, entenda isso. Para a sua prova, o que interessa sempre é o destaque do núcleo. A sua prova destacou o núcleo, a sua prova destacou a função do seu interesse. A sua prova, para destacar a função sintática, ela não precisa destacar a estrutura completa. Se ela destacou o núcleo, pronto, basta para você perceber a estrutura sintática completa. Em outras palavras, o seu aposto explicativo é tudo isso. A de que todos os males, até a palavra quarto. Só que o núcleo do seu aposto é este A, pronome demonstrativo, que substitui descoberta. E exatamente porque este A é o núcleo, ele próprio é o próprio o quê? Aposto explicativo. Então, a sua prova destacou o núcleo, não interessam mais as outras palavras. A sua prova destacou a estrutura com a qual ela deseja trabalhar. Vou falar pela última vez para eu encerrar, porque meu tempo está finalizando. Seu aposto explicativo começa em A e termina em quarto. Sim, mas cadê o núcleo? Ah, então a sua prova disse que este A é o aposto explicativo? Está certo, porque destacou o núcleo, o que interessa é núcleo. No trecho, a suprema descoberta de que todos os males do homem, o elemento A exerce a função de aposto. Sim ou não, gente? Sim. Rose, mas o aposto não é tudo. Oh, meu Deus, eu acabei de falar a você, o que interessa é o núcleo. A sua prova destacou o núcleo, pronto, não interessam mais as outras palavras. O seu item está certíssimo, porque o A, que é o pronome demonstrativo, é o termo principal dessa estrutura sintática que você acabou de classificar, de chamar de aposto. Tudo bem, gente?
Continue treinando, continue fazendo outros exercícios, continue baixando provas de diversas bancas, porque como eu tenho falado a você, a gramática é uma só, tá? Só são formas diferentes de essas bancas cobrarem. Mas a gramática é uma só, tá? Tenho de parar por aqui, mas eu voltarei ainda finalizando os termos oracionais. Mas nosso tempo já foi embora, não temos mais. Então, só o que eu vou pedir a você, continue, antes de nós voltarmos, continue sempre revisando, tá? Abraços grandes, gente, e até a próxima, se Deus quiser.